Olá, bom dia a todos. É com grande alegria que estamos aqui, mais esta quinta-feira, para darmos continuidade às nossas reflexões em torno da obra Renovando Atitudes. Na manhã de hoje, iremos então estar refletindo sobre o capítulo 21, que tem como título Amar, não sofrer. E esse capítulo, ele inicia sobre um comentário de Hamed a respeito do capítulo 5, do item 26, de O Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós vamos encontrar a seguinte afirmativa: perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado, de o retirar? Contentai-vos com as provas que Deus nos envia, e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. E diante disso, Hamed afirma que nós sofremos porque nós ainda não aprendemos a amar. Afinal, a lei divina nos incentiva ao amor, como sendo a única forma capaz de promover o nosso crescimento espiritual. Os métodos reais da evolução, eles só acontecem em nós quando entramos no fluxo educativo do amor. Sofrer por sofrer não tem significado nenhum, pois a dor tem como função resgatar as almas para as faixas nobres da vida, por onde transitam os que amam em plenitude. Então, simplesmente passar pelo sofrimento e ficar ali preso à dor não quer dizer nada. Não traz para a gente nenhum crescimento, não agrega nada. Mas quando você passa por uma situação dolorosa, e ao invés de você ficar perguntando assim, por que Deus comigo? Você entender assim, para quê? Quais são os mecanismos? O que eu preciso modificar em mim? O que essa situação está querendo me dizer? Aí sim, aí essa dor ela tem um propósito pedagógico no sentido de nos fazer olhar e modificar nossas atitudes para aquilo que realmente vai nos levar ao alcance da plenitude. E diante disso, Hamed continua dizendo que nós temos acumulado inúmeras experiências nas névoas dos séculos, em instâncias onde as nossas almas estagiaram e aprendido invariavelmente que só repararíamos os nossos desacertos e equívocos perante a vida através daquele binômio dor-castigo. Então, a gente passou por muitos séculos acreditando que dor é um castigo divino, não entendendo exatamente qual o propósito disso nas nossas existências. Nas tradições da mitologia pagã, aprendemos com os deuses toda uma postura que é marcada pela dor. A princípio, os duelos de Osíris, 7 Horus, do Antigo Egito. Mais além, assimilamos formas, pensamentos das desavenças e vinganças entre Netuno e Júpiter no Olimpo, a morada dos deuses na Grécia. Por outro lado, não foi somente, ali entre as religiões idólatras que incorporamos essas formas de convicção, mas também nos conceitos do Velho Testamento, onde exercitamos toda uma forma de pensar na exaltação da dor como um dos processos divinos de punição para todos aqueles que se encontravam em falta. A palavra talião significa tal, do latim talis, definida como a lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Significa que as criaturas deveriam ter como castigo a dor, tal qual fizeram os outros sentir. Constatamos, assim, a ideia do que se tinha do poder divino, naquela ideia dos hábitos puramente punitivos. Já afirmava, e Deus, na sua ira, lhes repartirá as dores. O Gênesis, em se referindo aos castigos da mulher, multiplicarei os teus trabalhos e, em meio da dor, darás à luz a filhos. São algumas dentre muitas assertivas que nos levaram a formar crenças profundas de que somente o sofrimento era capaz de sublimar as almas, ou reparar negligências, abusos e crimes. No Sermão do Monte, Jesus Cristo se refere à lei de Talião, revogando-a completamente. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente.
Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Longa foi a estiagem dos métodos cognitivos pela dor. Contudo, o mestre instalou na Terra o processo de educação pelo amor. Apesar de Jesus ter invalidado a lei do tal crime e tal castigo, ela ainda prevalece para todos os seres humanos que não encontraram no amor uma forma de viver e pensar. A gente fica sempre achando que as coisas estão acontecendo nas nossas vidas porque a gente está pagando por alguma coisa que a gente não fez ou deixou de fazer, por algum erro, por algum caminho, né, equivocado. Mas, na verdade, a coisa não é assim. Quando nós seguimos os caminhos do amor, nós seguimos o caminho do progresso. Nós conseguimos despertar aquela potência divina que há dentro de nós e conseguimos seguir as nossas vidas. Entretanto, muitas vezes, ao exercitarmos o desamor, ao não conseguirmos, né, realmente amar aos outros e fazer as escolhas que sejam as mais acertadas nas nossas existências, nós iremos sim ter as consequências das escolhas. E essas consequências muitas vezes serão dolorosas para nós. Mas muitas vezes também é tudo uma questão de interpretação. Imaginemos a seguinte situação. Eu estou com um filho num quarto jogando videogame. Aquilo ali é extremamente prazeroso para esse filho. E eu chego e falo, filho, parou o videogame, está na hora de estudar. Para aquele filho, parar o jogo, que é uma coisa extremamente prazerosa, e estudar é uma coisa extremamente dolorosa. Mas nós sabemos que há um momento da diversão e há um momento, sim, do trabalho, do exercício, que precisa do estudo. Naquela sua imaturidade psicológica, ele ainda entende que o momento do estudo é um momento de dor. Com o passar do tempo, ele vai entender que aquilo ali é uma forma dele progredir diante das experiências que ele tem aqui na matéria. Assim é a relação do pai conosco. Muitas vezes vamos passar por situações que vamos interpretar como sendo situações extremamente dolorosas e vamos mesmo questionar: cadê Deus nesses momentos? Mas se nós formos capazes de olhar para além das questões materiais, vamos entender sim que aquilo ali é simplesmente, né, uma situação pela qual precisamos passar para que possamos evoluir cada vez mais. Realmente, gente, durante muito tempo, a dor terá uma função dentro dos imperativos da vida, estimulando as pessoas às mudanças e às renovações, porque nós estamos ainda num estágio em que muitas vezes nós não aceitamos que o amor muda e renova, e a gente acaba tendo que se utilizar daqueles cíclicos mentais como meio de suplícios e tormentos para se autopunirem, quando essa prática antiquada, né, que Hamed cita no texto, né, de exaltação a uma falta punição. A gente não deve olhar a dor como uma punição. A gente deve olhar que a dor é uma consequência de escolhas equivocadas das nossas vidas. Mas ponto, a gente passa por aquilo e segue adiante. Crenças, gente, não são simplesmente credos, máximas ou estímulos religiosos, mas princípios orientadores de fé e de ideias que nos proporcionam direção assim nas nossas vidas. São forças que poderão limitar ou ampliar a criação do bem na nossa existência. Quando a gente para de ficar focando nossas existências na dor e a gente passa a ofertar todo o amor possível e mudar, né, para o amor como método de crescimento, reformulando ideias e reestruturando os valores antigos, nós começamos então a sair daquela posição de vítimas, né, que é muito comum a gente se colocar ali como vítima das circunstâncias, né, ou então como aquela posição de mártires, de pobres coitados. E quando a gente se coloca nessa situação, a gente acaba, né, muitas vezes sintonizando com correntes de sombras, de negatividade, que nos colocam ali um peso diante das situações que a gente passa na vida. Quando a gente coloca o amor acima desses sentimentos, a gente vai então conseguir se sintonizar com as correntes sutis e amoráveis dos espíritos nobres que já subiram na escala do universo amando. Podemos sim sutilizar as nossas energias kármicas amando, mas também podemos desgastá-las penosamente
se continuarmos a reafirmar as nossas crenças punitivas do passado. Reforçar o espinho cravado ou não retirá-lo é uma opção nossa. Lembremos-nos, porém, de que ideias arraigadas e adotadas seriamente por nós tendem a motivar-lhes a própria concretização. Então, já está na hora da gente mudar. Já está na hora da gente parar de ficar querendo, né, de ficar achando que tudo que está acontecendo é porque nós estamos sendo punidos, porque algo nos aconteceu. Ou mesmo quando a gente olha para a situação de um outro, que a gente considera uma situação difícil, a gente aponta o dedo e já fala assim, tá vendo? Deve ter feito isso, aquilo outro. Não, vamos esquecer. Vamos entender que as situações dolorosas são situações, consequências de que precisamos passar, são aprendizados, mas ao invés de focar na dor, vamos focar no amor. Vamos focar nas oportunidades que nós temos de crescer a cada dia, nas oportunidades que nós temos de amar e sermos amados. Muita paz para todo mundo, um bom dia. Aqui, o Pedrinho veio dar bom dia para vocês, viu? Que Deus nos abençoe e nos ofereça muitas oportunidades de amar. Muita paz.